Nós cantamos essa música muitas vezes no nosso ministério lá em Nova Trento, a música do Ministério Dentro do Trono, que diz: dá-me, Senhor, um coração igual ao teu. Nós precisamos de um coração igual ao do Senhor. Amém? Nós cantamos sábado agora: ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos. Sábado agora não, foi no último sábado. A olhar com os teus olhos, perdoar com o teu perdão. Dá-me um coração igual ao teu. Eu preciso desse coração. Eu preciso de um coração. Esse coração disposto a obedecer, a amar, a perdoar. Para que haja um grande avivamento, eu vou precisar aprender a lutar. E eu queria compartilhar com você, através do texto que está em 1 Samuel, capítulo 18. Nós vamos ler 5 versículos. Através desses 5 versículos eu quero compartilhar com vocês aqui instruções de guerra. Instruções preciosas que você vai precisar guardar, anotar num papel aí, para você poder vencer as guerras da tua vida. Porque todo dia eu vou ter que pelejar uma guerra. Todo dia tem uma batalha. A batalha entre o reino das trevas e o reino da luz. A batalha pelo estabelecimento do reino de Deus. A batalha para poder alcançar o meu cônjuge para Jesus, alcançar os meus filhos, alcançar os meus familiares, alcançar a canelinha para Jesus. Mas para você alcançar, conquistar a canelinha para Jesus, porque o tema do ano é, minha geografia é, território da promessa. Deus quer nos entregar canelinha nas mãos. Mas para conquistar a canelinha, essa terra da promessa, eu vou precisar aprender a lutar. Amém? Você vai ter que aprender a lutar. Meu pai falou aqui para o Baena, desculpa aí, Silvani. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então, irmãos, essa palavra tímido não é sentido de timidez. É no sentido de covardia. Lembra o que Deus disse para Josué, depois que Moisés morreu? Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar essa terra. Só herda a terra, só conquista a promessa, só alcança a geografia quem aprende a lutar e ser forte e corajoso. Sem coragem ninguém chega a lugar nenhum. Para tudo na vida eu preciso de coragem. Se eu não vencer o medo, eu não vou conseguir ir muito longe nessa vida. Mas não se preocupe, no amor não há medo. Deus é amor. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. Amém? 1 Samuel 18. Acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas ligou-se com a de Davi. E Jonatas o amou com a sua própria alma. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Jonatas tirou a capa que vestia e deu a Davi, como também a sua armadura, e até mesmo a sua espada, o seu arco e o seu cinto. Aonde quer que Saul o enviava, Davi saía e se conduzia com prudência. E Saul o pôs sobre a gente de guerra. Ele era bem quisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Amém? Aleluia. Como eu falava para vocês, nessa guerra entre o estabelecimento do reino de Deus, o reino da luz, nessa guerra contra o reino das trevas, eu vou precisar aprender a lutar. E nessa passagem bíblica que eu acabei de ler, ela fala da amizade do futuro rei de Israel, Davi, com o filho do rei atual. O rei Saul, que era o rei atual, ele tinha um filho chamado Jonatas. E esse filho, Jonatas, ele fez uma amizade muito linda, muito profunda, com o futuro rei, Davi, que naquela ocasião estava servindo o rei Saul. E a palavra de Deus diz que
A alma de Jonatas, ela se apegou com a alma de Davi. Então, amados, esse texto aqui ele está falando de uma amizade verdadeira. Uma amizade tão profunda ao ponto de da alma de uma pessoa se ligar ou se apegar à alma de outro. Então, a primeira instrução de guerra que eu quero te dar nessa noite, o primeiro conselho, a primeira dica para você vencer as batalhas da vida, você precisa, diga para a pessoa que está do seu lado, para você acordar nessa mensagem, diga para ele, você precisa de amigos verdadeiros. Amém? Amados, já dizia um pregador das antigas, a pessoa que cresceu sozinho fez alguma coisa errada no caminho. Ninguém vai a lugar nenhum sozinho. Ninguém vai a lugar nenhum isolado. Ninguém chega a lugar nenhum sem amigos. Diga, bata no peito assim, diga, eu preciso de amigos. Eu preciso de amigos. Amém? Eu preciso ter muitos amigos. Porque, irmãos, quanto mais amigo, melhor. Imagina que você vai passar uma prova na sua vida. Você vai passar por um perrengue. A vida ela é feita de momentos alegres e momentos tristes. Se no momento da tua dor, no momento do teu luto, no momento da tua dificuldade, você não tiver amigo nenhum, irmão, você está lascado. A Bíblia diz que é melhor ser dois do que um. Porque você está casado, quando um está com frio, o outro esquenta. Se um está com pouco dinheiro, o outro complementa a renda. Se um está com frio, eu já falei essa, já falei. Aí o outro empresta o cobertor, né? Então é melhor ser dois. Esse texto não fala só sobre casamento, esse texto está falando de amizade. Está lá em Eclesiastes. Está falando de amizade, é melhor ser dois. É melhor ter um amigo. É melhor ter alguém do teu lado. É melhor ir para a guerra acompanhado. Imagina você ir para a guerra sozinho. Então é importante você ter um amigo do teu lado. Alguém que vai te ajudar a vencer as tuas guerras. Alguém que vai te complementar. É que nem no casamento. Porque ninguém tem todos os dons. Então eu preciso de alguém. Amém? Então, primeira instrução de guerra. Tenha muitos amigos. Amigos verdadeiros. A palavra de Deus diz em Provérbios 11, 14. Provérbios 11, versículo 14. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Na multidão de conselheiros, na multidão de amigos, há segurança. Quando você tem um monte de amigos, um monte de conselheiros, um monte de pessoas cercadas ao teu redor, você está mais seguro para ir para a guerra. Só que tem uma coisa, irmãos, algo que eu queria que você prestasse muita atenção. Esse texto fala que a amizade de Davi e de Jonathan era tão profunda ao ponto da alma dele se apegar à alma de Davi. E aí eu queria dar um alerta para você nessa noite. Vigie para que a tua amizade não seja, até mesmo, bom, cônjuge é outra história. Mas se você tem verdadeiros amigos, vigie para que a tua alma não se apegue a dele, como aconteceu com a de Davi. Amados, eu preciso ter amigos. Eu preciso ter bons amigos, mas não ao ponto de me apegar no sentido de criar uma dependência. A minha dependência principal tem que ser do Senhor. A minha principal dependência precisa ser de Deus. Amém? É bom ter amigos, mas não ao ponto de eu criar uma dependência, um vínculo tão grande, de eu não conseguir mais viver sem aquela pessoa, de eu não conseguir mais fazer nada sem aquela pessoa. Isso pode acontecer até entre um discípulo e um pastor, ao ponto do discípulo não saber fazer mais nada sem pedir a opinião do pastor. Para fazer xixi, pastor, eu posso ir no banheiro. Para atravessar a rua, pastor, eu posso atravessar a rua. Pastor, eu quero fazer uma viagem, eu posso fazer a viagem. Pastor, eu vou orar pelo doente, eu posso. Eu tenho que crescer, eu tenho que amadurecer, eu não posso ficar o tempo todo
uma dependência doentia. Quantos estão entendendo? Então é bom ter amigos, mas não posso criar uma dependência tão grande ao ponto de eu não saber mais fazer nada sem aquela pessoa. Porque a maior dependência que eu preciso ter é do Senhor. Amém? No versículo 2, a Bíblia diz que Saul, naquele dia, tomou a Davi e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Davi, nesse exato momento, ele estava sendo convocado para uma missão. A missão de servir o rei Saul. Como Deus havia escolhido ele para ser o futuro rei de Israel, ele precisaria agora, nos próximos anos da sua vida, servir a Saul. Para que então, quando chegasse a hora, ele pudesse assumir a sua posição como rei. Mas antes disso, ele precisaria ficar muitos anos servindo a Saul. E aqui diz que naquele dia Saul tomou ele e não lhe permitiu que ele tornasse para a casa do seu pai. Amados, quando nós entramos na missão do reino de Deus, na missão de fazer a vontade de Deus, eu não posso mais voltar atrás. Voltar para a casa do pai significava voltar atrás na missão que Deus havia chamado Davi. A palavra de Deus diz em Lucas 9:62 que ninguém que põe a mão do arado é apto para o reino dos céus. Muita gente chega na igreja, faz seu encontro com Deus, e aí a pessoa fica, meu Deus, que coisa maravilhosa, que tremendo, que coisa linda, que coisa gostosa, é muito bom esse ambiente, é muito bom servir a Deus, é maravilhoso, mesmo como é bom essa igreja. Só que aí, irmãos, passa-se algum tempo e começa a surgir as primeiras guerras. É um desentendimento com o pastor, é um desentendimento com o cônjuge, é um desentendimento com o colega que está sentado aí do teu lado. E aí começa a surgir as guerrinhas, as batalhas, e muitos são tentados a olhar para trás, muitos são tentados a abandonar a missão. A palavra de Deus diz que nós não podemos ser daqueles que retrocedem, porque aqueles que retrocedem, o Senhor não tem prazer neles. A minha alma não tem prazer neles, diz o Senhor. Então, irmãos, essa guerra que nós fomos avistados, ela não tem mais volta, é daqui para o céu. Amém? Não tem mais volta. Com tudo esse irmão aí, diga para ele, não tem mais volta. Não dá mais para desistir. Quando eu ainda frequentava a igreja católica, eu participei uma vez de um retiro com o Padre Léo na cidade de Joinville. E o Padre Léo gostava de cantar uma música. Não dá mais para voltar, o barco está em alto mar, e o vento forte, oh, que me leva para frente, é o amor de Deus. Então, nós já estamos em alto mar, não dá mais para voltar, não tem mais volta. Depois que você colocou a mão no arado, depois que você foi alistado para a guerra, não tem mais volta. Tem gente que quer participar do reino, participar das bênçãos, das promessas, das vitórias, mas não quer lutar, não quer se envolver com nada. Não, eu não quero participar da célula, eu não quero ter uma célula na minha casa. Deus que me livre uma célula na minha casa. Por que você está preocupado em ter uma célula na tua casa? Está preocupado que vai ter que servir um cafezinho, um lanche? Irmãos, o reino de Deus não é comida nem bebida. Se você não tem lanchinho para servir, não se preocupa, dá água. Aqui em Canelinha tem água diretamente da cachoeira, é água boa. Então dá água, mas não deixa de fazer uma célula na tua casa, irmão. A palavra de Deus conta uma história de um casal chamado Obed-Edom, que enquanto a arca da aliança estava na casa deles, tudo prosperava. Quando você leva uma célula para a tua casa, você está traindo prosperidade. Por isso que tem gente aqui que está prosperando e outros não. Porque tem gente que já abriu a sua casa para a célula. Deus está falando, irmão. Sabe qual é o maior sonho de Deus? É colocar uma célula em cada casa.
Porque o dia que tiver uma célula em cada casa da nação brasileira, está pego, ganhamos Jesus, ganhamos o Brasil para Jesus. Você pode dar um aplauso para o Senhor? Essa frase nem é minha. Eu vou honrar a pessoa, Valnice Milhomes. Ela é uma das mães da visão celular no Brasil. Foi lá em Bogotá, na Colômbia, fez amizade com César Castellano e trouxe para o Brasil essa visão que hoje nós seguimos. Que o apóstolo René se tornou o líder máximo hoje no Brasil, né? Mas vamos honrar Valnice Milhomes. Se cada casa no Brasil tiver uma célula, ganhamos o Brasil para Jesus. Acabou. O Brasil está bem. O versículo 3 diz que Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava com a sua própria alma. Jonatas e Davi fizeram o quê? O quê? Aliança. Repita assim comigo: ninguém vai para a guerra sem aliança. Querido, se você for para essa guerra sem aliança, você está morto. Só que tem uma coisa: toda vida que tem culto de ceia, a gente faz uma renovação da aliança. Jesus fez uma aliança com a gente. Lá no Calvário, Jesus fez uma aliança de sangue. E quando a gente celebra a ceia, nós estamos renovando a nossa aliança com Ele. Só que sabia que tem muita gente que nem sabia disso que eu estou falando aqui agora? Tem gente que nem sabe, quando está comendo aquele pão, está bebendo aquele vinho, faz assim como se fosse uma coisa normal, como se fosse qualquer coisa, e não é qualquer coisa. O culto da ceia é o principal culto do mês, você nem deveria faltar nesse culto, sabia? Hoje em dia tem gente que falta o culto de ceia. Acha, não tem problema, é só mais um culto. Não é mais um culto não. O culto de ceia é o principal culto do mês. Você pode até faltar um outro culto por algum motivo, mas o culto de ceia não faz força para não faltar, porque esse é o culto que eu vou estar renovando a minha aliança. Se você não conseguir vir naquele dia, por algum motivo, no passado, olha só como os tempos mudaram. No passado a gente tinha que ligar para o pastor e pedir para o pastor lá na nossa casa levar o pão e o vinho para tomar a ceia, porque a gente era ensinado que jamais faltar culto de ceia de jeito nenhum. Mas como eu faltei, então agora o pastor ia lá na minha casa e fazia ceia comigo. Mas como agora a gente está vivendo um novo tempo, Deus nos libertou de muita coisa, então se você não precisa pedir para o pastor ir lá, mas você pode, pega lá na sua casa, compra um suquinho de uva, pega um pedacinho de pão e comemora na sua casa, mas não deixa de participar da ceia. Porque quando eu celebro a ceia é uma ordenança do Senhor, assim como o batismo. Quando eu celebro a ceia, eu estou renovando a minha aliança com o Senhor. De vez em quando alguém pergunta para mim: pastor, o que é essa aliança na tua mão aí? Essa aliança dos 12 aí? Essa aliança aqui é uma aliança que eu tenho com Jesus. Essa aqui da mão esquerda é com a minha esposa Patrícia Muniz Unido. E essa aqui é com Jesus. Porque eu sei o que é ter uma aliança. Você sabe por que Davi venceu o gigante Golias? Quem sabe? Porque Davi tinha aliança. Quando Davi foi diante de Golias, ele disse assim: ó, quem é esse incircunciso para desafiar o rei de Israel? Você sabe o que significa a palavra incircunciso? Sem aliança. Porque no Antigo Testamento, para fazer aliança, tinha que pegar e circuncidar o menino no 7º dia. Isso se chamava circuncisão, fazer aliança. Quando Davi foi lutar com Golias, ele disse: quem é esse circunciso? Ele não tem aliança. Como é que ele acha que vai vencer um cara como eu que tem aliança? Jamais. Então, irmão, presta atenção: o poder de uma aliança. Tem até uma música da pastora Ludmila Feber, né? O poder de uma aliança. Tão importante quanto saber que Jesus tem uma aliança comigo é saber que eu também tenho que ter uma com Ele. A aliança é que nem no casamento, não é só de um lado, é dos dois lados. Jesus fez uma aliança comigo lá na cruz, mas eu preciso também ter uma aliança com Ele. O que significa isso? É aquilo que a gente cantou aqui na primeira música. A primeira música diz assim, ó: as músicas foram divinamente inspiradas, gente. O que darei eu a ti por todos os teus benefícios?
Isso aqui sabia que é um salmo? É o salmo de Davi. O que darei eu a ti por todos os benefícios? Sabe o que está escrito lá no salmo? Pagarei os votos que fiz diante da congregação. Ou seja, Davi estava dizendo o seguinte: o que eu posso dar a um Deus que me deu tudo? O que eu posso dar para retribuir o que Jesus fez por mim lá naquela cruz do Calvário? Sabe o que eu posso fazer para retribuir o que Jesus fez por mim? Pagar os meus votos, ou seja, honrar a minha aliança, fazer a minha parte da minha aliança. Jesus fez a parte dele, agora eu tenho que fazer a minha. E o que é a minha parte? Cada dia, irmãos, pegar a minha cruz, negar a minha vontade, para que seja feita a vontade do Pai. Lembra que a gente falou que na oração do Pai Nosso, a primeira coisa é: venha a nós o vosso reino. Mas o que vem depois? Seja feita a tua vontade. Irmãos, nós somos especialistas em fazer a nossa vontade. Nós amamos fazer a nossa vontade. Porque a nossa vontade, irmão, geralmente está ligada ao desejo da nossa carne, o desejo da nossa alma. Mas a vontade de Deus, muitas vezes, ela vai crucificar a tua carne. E ela vai botar a tua alma no chinelo. E não é bom. Mas se eu amo Jesus, eu vou negar a minha vontade. Eu vou crucificar a minha carne. E eu vou dizer: Senhor Jesus, conta comigo. Tu deste o teu sangue, então conta comigo. Isso é, quando eu tomo a ceia, irmão, eu estou assumindo o meu compromisso. A ceia não é só um dia assim para relembrar se eu cometi algum pecado, então eu vou confessar o meu pecado e eu vou tomar a ceia. Não, é muito mais. A ceia é aquele dia que eu relembro. Nada disso está nos bolsos, tá, irmão? Isso é tudo pelo Espírito. A ceia era aquele dia que eu relembro que Jesus fez por mim. Sabia que a igreja primitiva tomava ceia todo dia? Sabia disso? Quem sabia disso? Quando sabia que a igreja primitiva se reunia todos os dias? É só ler lá Atos 2, né? Todos os dias comiam com alegria e singeleza de coração. E celebravam a ceia em casa e no templo. A igreja primitiva celebrava a ceia todo dia. No passado, aqui, essa igreja ela realizou um movimento chamado Movimento do Fruto Fiel. Nós precisávamos 90 dias vir no culto de manhã à noite, e todo dia a gente celebrava a ceia, e no final dos 90 dias a gente fazia um retiro, um encontro chamado Fruto Fiel, que tem até os dias de hoje. E aí, se você passasse por esses 90 dias de oração, de jejum, de ceia, aí você fazia um encontro e você era considerado Fruto Fiel. Eu faltei um dia. Estou contando isso daí só para a gente ir refrescando a memória, porque a gente está vivendo um tempo, é a geração Nutella, como diz meu amigo Vitor. Vem um dia na semana na igreja e acha que está fazendo muita coisa. Está fazendo nada. Mais do que obrigação. É muito pouco. A igreja primitiva era todo dia. Todo dia. Relembrando o que Jesus fez por elas. Se todo dia já pensou se fizesse ceia na tua casa, com a tua família, eu não faço, tá? Mas quem sabe Deus está me chamando a atenção aqui para eu fazer. Eu acho que nós seríamos muito mais avivados, nós seríamos muito mais apaixonados. Porque em todas as vezes que eu lembro do que Jesus fez por mim, irmão, o que é o que eu faço perto do que Ele fez? Quantos estão entendendo? Qual que é a tua maior fonte de motivação, pastor Christian? Você tem algum coach? Você tem algum personal trainer? Você tem alguma pessoa que te motiva e te incentiva 24 horas por dia? Vou responder para você, minha maior fonte de motivação é o que Jesus fez lá na cruz. Quando eu lembro do que Ele fez por mim. Ninguém vai para a guerra sem aliança. Eu preciso ter aliança com Deus. E aliança com o meu pastor também, aliança com os irmãos da minha igreja. Eu preciso estar unido, na mesma causa, no mesmo propósito. Se alguém vir falar mal desse irmão que está do teu lado aí, eu tenho aliança com ele, é meu irmão, nós somos um só corpo. A Bíblia diz que nós somos um só corpo. Você está falando dele, está falando de mim. Olha o que a Bíblia diz lá em Tiago. Eu sei de cabeça, né?
Tiago, homenagem ao meu irmão, pastor Tiago, né? Tiago capítulo 4, 11. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és tu que julga o teu próximo? Não posso falar do meu irmão. O meu irmão, ele é uma só carne comigo, ele é um só corpo. Porque a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Então, se eu falo mal do meu irmão, eu estou falando de mim mesmo, porque faz parte do corpo. Eu não tenho direito de falar mal de ninguém, nem do capeta. Porque o capeta é um instrumento na tua vida para te aperfeiçoar, sabia disso? Isso eu já preguei outro dia, então não vou pregar de novo. Volta aqui para 1 Samuel, já estamos indo para o final, viu? A Bíblia diz que Jonatas tirou a capa que vestia e deu a Davi. E também a sua armadura, e até mesmo a sua espada, o seu arco e o seu cinto. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Numa guerra, eu preciso aprender a identificar as necessidades do meu semelhante. Jonatas identificou que Davi, ele não tinha arma de guerra, ele não tinha armadura, ele não estava preparado. Sabe o que Davi fazia, irmão? Antes de Davi ser alistado para o exército do rei Saul, para fazer parte da companhia do exército do rei Saul, sabe o que Davi fazia? Cuidava de ovelha. Agora eu pergunto para você, o que um pastor de ovelha tem a ver com guerra? Muita coisa, né, pastor Alice? Mas não, pior que não. Pastor de ovelha cuida de cocô de ovelha, cuida de limpar a ovelha, cuida de tirar a lã da ovelha, cuida de tratar a ovelha, levar a ovelha para o pasto, conduzir ela para o ribeiro para beber água, cuidar do ferimento da ovelha. É isso que pastor faz. Mas nada disso tem a ver com guerra. Aí Jonatas percebeu, esse camarada aí ele não é do nosso time, ele não está acostumado com guerra, ele está acostumado a cuidar da ovelha. Então Jonatas identificou as necessidades de Davi, e ele pegou e disse: olha, pega aqui a minha armadura, pega aqui a minha espada, pega aqui a minha capa, pega aqui o meu arco, pega aqui o meu cinto. Minha mãe pregou aqui alguns meses atrás sobre a parábola do bom samaritano. Muitas vezes nós fizemos como aquele sacerdote, muitas vezes nós fizemos como aquele levita. Tem alguém do nosso lado sofrendo, tem alguém, às vezes dentro da nossa família, às vezes é o teu cônjuge, às vezes é o teu filho, às vezes é a tua sogra, bem pertinho de você, passando algum tipo de necessidade, e a gente não percebe, irmão. Às vezes nós sonhamos tão grande, nós queremos ganhar o mundo para Jesus, nós queremos viajar as nações, nós queremos ir a Israel, mas tem alguém lá dentro da nossa casa, precisando de socorro, e eu não consigo ver, porque eu estou cego, porque às vezes eu estou ferido, eu estou magoado, e quando eu estou ferido e magoado, eu não consigo ver um pau na frente dos meus olhos, como diz os antigos. Eu consigo ver o mundo inteiro, mas não vejo a pessoa do meu lado que está precisando de ajuda. Jonatas foi sensível, ele identificou as necessidades de Davi. E o que significa essa montoeira de presente? Quantos querem ganhar presente aí? Quantos querem ganhar um presente? Eu quero profetizar que Deus vai te encher de presente. Amém? Eu quero profetizar que nessa época de Páscoa você vai ser presenteado. Diga: eu recebo. Amém? Aleluia. Olha só que presentes maravilhosos para você ir para a guerra. Primeira coisa, Jonatas deu para Davi a sua capa. Capa fala de identificação, capa fala de identidade. Jonatas tinha uma identificação da realeza, ele era filho do rei.
Isso fala de transferência de unção. Jonathan transferiu a sua unção de rei antecipadamente para Davi. Capa fala de identidade. Muitas vezes nessa guerra você vai precisar de alguma coisa da identidade do outro. Sabia disso? Tem pessoas que são mais coléricas, o outro é mais sanguíneo, o outro é mais melancólico, o outro é fleumático. Cada um desses comportamentos, desses temperamentos, tem coisas boas e ruins. E eu preciso muitas vezes de algo que a Alice tem que eu não tenho. Então eu vou beber um pouco da unção dela, ela vai beber um pouco da minha. Eu estou entendendo. Porque ninguém tem tudo. Jonathan transferiu, compartilhou a sua capa. O que mais que ele deu? Ele deu a sua armadura. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 6, que eu tenho uma luta que não é contra a carne nem contra o sangue, mas principados e potestades. E nessa guerra eu tenho que tomar posse da armadura. Capacete da salvação, está falando da alegria da salvação. Ninguém vai para a guerra triste, se você for para a guerra triste, você não vence. Se você entrar no seu trabalho desanimado, você vai ganhar a conta. Um dia desanimado no emprego, o patrão perdoa. 2 dias, se for um motivo considerável, ele até entende. Se você está de luta, ele vai entender. Mas você passou uma semana triste, desanimado, com cara de que chupou limão azedo, dependendo do tipo do emprego que você tem, você pode perder a conta, ganhar a conta. Porque ninguém gosta de conviver com pessoa que está o tempo todo triste, desanimado. Então na guerra tem que usar o capacete. A alegria da salvação, a alegria do Senhor é a minha força. Eu tenho que tomar a couraça da justiça. Eu tenho que viver em justiça e em verdade. Eu tenho que usar o cinto, né? Jonathan deu o cinto fala cinturão da verdade. Se você falar mentira, se você omitir a verdade, se você mentir, você está morto nessa guerra. Porque o nosso Deus é o Deus da verdade. Jesus dizia, em verdade te digo. Só vence a guerra quem está do lado da verdade. A Bíblia diz que não tem nada oculto que não venha a ser revelado. Qualquer um que estiver nessa guerra, falando mentira, escondendo a verdade, fazendo coisas ocultas, às escondidas, mais cedo ou mais tarde vem à tona. Não adianta esconder. Se você está escondendo alguma coisa de alguém, eu quero te dizer, os teus dias estão contados. Porque não tem nada em oculto que não venha a ser revelado. Então a pessoa que vive escondendo coisas, as pessoas que faltam com a verdade, elas estão com seus dias contados. Por isso, a melhor coisa, vá para a guerra usando o cinto. Cinto da verdade. Aí, o que mais? Espada. A espada fala do quê? Da palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus é a principal arma na guerra. A principal arma. Salmo de número 1 diz: bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Eu tenho que tomar gosto dessa palavra. Nós adoramos, presta atenção que eu estou falando na terceira pessoa. Nós, não é eu, é nós. Nós amamos ir a conferência, convenção, participar de congresso, ouvir apóstolos ungidos, pastores ungidos, pregadores renomados. Nós amamos pela internet e ao vivo e a cores. Mas muitas vezes nós estamos tão acostumados a pegar pregação pronta, palavra pronta na internet, que a gente não busca mais na fonte aqui, ó. A gente não tem mais tempo para ler a Bíblia, porque agora a gente pega pronto. Então, irmãos, não é pecado participar de congresso, convenção, conferência, retiro. Tudo isso é bom e maravilhoso, mas eu preciso ter meu tempo a sós com Deus. Eu preciso meditar nessa palavra, porque quando você abrir a boca, a Bíblia diz que a boca fala porque o coração está cheio. Se você se alimenta dessa palavra, você medita nessa palavra, você come dessa palavra, quando você abre a boca, sai palavra. Agora, você fica vendo novela, fica vendo gibi, fica vendo filme, fica só se alimentando dessas coisas, jornal. Não lê a Bíblia, não se enche da palavra, quando você abre a boca, sai só
Nem vou dizer. Vai que eu ofendo algum, não quero ofender ninguém. Então você vai ter que me perdoar. Vamos lá, meu Deus. Então a espada é a principal arma, irmão. Davi dizia: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Deus disse para Josué que essa palavra esteja na tua boca. Na boca. Porque é na boca que eu uso a palavra para lutar. A palavra tem que estar na minha boca. Ninguém vence a guerra sem a palavra, irmão. Às vezes você está casado com alguém do teu lado que está precisando de libertação. Aí você acha que você vai libertar o teu marido? Você acha que você vai libertar a tua esposa com palavras bonitas? Com palavras de carinho? Também vai. Mas a palavra tem que estar na minha boca, porque o que liberta é a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que liberta é a palavra. Então, soldado na batalha sem palavra, sem espada, não vence. O que mais? Jonathan deu para ele o arco. Quem já viu filme de guerra? Eles usam aqueles arco e flecha. A Bíblia diz no Salmo 127. Salmo 127. Estou encerrando, viu? Mais 3 minutinhos para mim. Salmo 127, versículo 4, diz assim: como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava. Não serão envergonhados quando falarem com seus inimigos à porta. Arco e flecha era um instrumento de guerra poderoso nas guerras do passado. E a Bíblia diz que a flecha ela representa os nossos filhos. Então, bem-aventurado aquele que enche a sua aljava de filhos. Pastora Mena, pastorinha de vocês, muito inteligente, ela bota os filhos dela para pregar aqui. Bem-aventurada a mulher que enche a sua aljava de filhos. E bota os filhos para a guerra. E ela senta ali e vai assistir a pregação. Muito inteligente. Né? Bem-aventurada, é o que está escrito na palavra. Então, quanto mais filhos você tem treinados, discipulados, você vai poder usar eles na guerra. Porque tem horas que você tem que botar o filho mesmo. Porque quando é só a gente aqui na frente, irmão, as pessoas cansam. Eu sei, eu sou pastor. Se é só eu que prego lá na minha igreja, as pessoas cansam, que é só o pastor que prega. Então tem que formar um monte de discípulos, filhos espirituais e filhos biológicos, né? Para botar eles para pregar também. O filho é uma arma de guerra. O filho é uma flecha na mão do valente. Arco sem flecha não mata ninguém. Jonathan deu o arco. A flecha, o negócio é com Davi. Quem vai fazer o filho é ele, né? Jonathan não podia dar o filho também, né? Mas ali é só simbólico, tá vendo? O arco e a flecha tem um símbolo espiritual. A flecha representa os filhos. O filho é uma arma de guerra. Quem tem filhos treinados, discipulados no caminho do Senhor, esses filhos vão te ajudar a estabelecer o reino de Deus. Agora, Satanás, sabendo disso, sabe o que ele está soprando na mente das pessoas? Sabe o que ele está soprando? Não tenha filho não, Marcelinho. Filho é problema. Filho é trabalho. Nós estamos vivendo os últimos dias na Terra, sabia? É a geração do Apocalipse. Não tenha filho não, Tamires. Se você tiver filho nessa geração, vai sofrer, vai passar trabalho. Filho é problema, filho é dificuldade. Não tenha filho. Vitor, já tem muito filho, viu? Chega, corta lá, acabou. Marcão, já tem um? Chega, não precisa mais. Esse é o recadinho que Satanás está dando nesses dias. Você sabia qual é uma das maiores religiões do mundo? Depois do cristianismo? Quem sabe? Muçulmanos. Quem já ouviu falar em Alá? Maomé? Você sabia por que o muçulmano cresce, essa religião cresce?
Sabe como é que eles fazem para crescer? Tem muçulmano que tem 10 a 15 filhos. Aí o muçulmano, ele tem 10 a 15 filhos. E aí o crente, o cristão, ele tem um filho e o diabo diz para ele, ó, não tenha mais filhos, porque vai se incomodar. Filho é trabalho, filho é problema. Aí ele bota um filho no mundo, acha que é demais e para de ter filho. Aí os muçulmanos estão lá, crescendo e multiplicando. E a Bíblia diz, crescer e multiplicar. Foi Deus que disse. Deus mandou multiplicar, irmão. Mas nós não gostamos de multiplicação. Por quê? Porque multiplicação gera desconforto. Multiplicação tira a gente do nosso conforto. A gente fala de multiplicar, mas a gente não quer multiplicar. Porque a multiplicação vai tirar você do conforto. A gente não quer, irmão. A gente quer, sabe, dormir, descansar, atender um determinado número de discípulos, trabalhar uma determinada quantidade de tempo para Jesus, ir na igreja uma vez por semana. Só que multidão, conquistar a geografia, alcançar as promessas, vai tirar a gente do conforto. Vai tirar a gente do conforto. Agora, se eu amo Jesus, Jesus perdeu todo o conforto. Ele foi crucificado numa cruz. Então eu tenho que perder o conforto também. Eu tenho que me virar, irmão. Tomar a minha cruz. Tem gente que quer só o conforto. Então bota filho, irmão. Vamos fazer filho. Vamos fazer filho. Eu profetizo aqui a unção de multiplicação. Diga aí, eu recebo. A unção do coelhinho da Páscoa. Diz que coelho multiplica, né? Então profetiza a unção. Acabou meu tempo, né? Eu profetizo a unção do coelhinho da Páscoa. Mas na verdade, para quem não sabe, né, o que mais multiplica são os peixes, né? Os peixes, eles multiplicam muito, mas isso aí tem que fazer o fruto fiel para aprender sobre isso. Isso é uma outra pregação, não estou autorizado. Então, irmãos, para encerrar, aonde quer que Saul enviava Davi, saía e se conduzia com prudência, e Saul pôs sobre a gente de guerra. Para encerrar, o último conselho, a última dica. Depois que você é alistado para a guerra, você não se auto-envia. Você não se auto-envia. A Bíblia diz que Saul o enviava Davi. Depois que Deus levanta uma autoridade sobre a minha vida, eu posso ir aonde eu quiser. Meu pai falou aqui, né? Ele não tem problema com isso. A Bíblia diz em João, capítulo de número 10, Jesus disse, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele disse, eu sou a porta. E toda ovelha irá e voltará e encontrará pastagem. Então a ovelha, ela tem o direito de ir e vir. A ovelha, ela tem o direito de comer no outro pasto também, não tem problema. Quem que disse que a ovelha agora está presa? Só pode comer aqui. Não tem, ninguém está proibido, irmão, de comer de outro pasto. As minhas ovelhas vão e vêm e vão encontrar pastagem. Só que o meu pastor, que eu devo prestar contas e honra, é um só. Primeiro é Jesus, né? E depois a igreja que eu congrego. Então eu tenho direito de ir e vir, eu sou livre, amém? Jesus me fez livre. Mas aprenda a prestar honra à autoridade que Deus colocou sobre a tua vida. Eu sou de uma época, irmãos, que a gente ia para um evento diferente e a gente comunicava o nosso pastor. Pastor, eu estou indo lá em tal evento. Pastor, me abençoa? Vai na bênção, querido. Pastor, eu fui convidado para pregar lá na célula lá do Vitor. O pastor me abençoa? Está abençoado, querido. Pastor, eu fui convidado para pregar lá na célula na casa da Alice. Que benção! Eu posso ir, pastor Lamena? Vai na bênção. Isso é honra. Isso é respeito. Nunca é demais. Eu sou livre. Jesus me fez livre. Eu tenho de ir, direito de ir e vir. Mas quando eu aprendo a honrar, isso vai trazer bênção sobre a minha vida. Amém, amados? Davi, ele ia onde Saul o enviava. Ele ia com a bênção do seu rei. E sempre que eu faço as coisas debaixo de bênção, eu vou atrair bênção sobre a minha vida.
Amém? Feche seus olhos, eu quero orar por você. Deus, essa noite nos trouxe nesse lugar para nos preparar para essa batalha. Deus começou esse ano dizendo que a minha geografia é território da promessa. Deus quer entregar Canelinha nas nossas mãos. Deus quer entregar Tijucas, quer entregar o Vale do Rio Tijucas nas nossas mãos. Deus quer entregar Santa Catarina, Deus quer entregar o Brasil. Mas eu preciso aprender a lutar. Eu preciso aprender a usar as armas certas. Eu preciso de amigos. Eu não posso ficar isolado, eu preciso ter amigos para lutar essa guerra. Eu preciso aprender a ouvir conselho. Eu preciso me vestir da armadura. Eu preciso aprender a usar a espada. Eu preciso saber que eu posso contar com as flechas. Falar a verdade. E as disciplinas espirituais. A meditação na Bíblia, a oração, o jejum, o louvor. Pai, em nome de Jesus, está aqui dentro de mim o teu exército. Está aqui dentro de mim os teus atalaias, os teus guerreiros, os teus ungidos, que o Senhor quer usar nessa batalha. Em nome de Jesus, que nessa noite os teus anjos comecem a sobrevoar esse lugar. Que os teus anjos comecem nesse exato momento, enquanto eu oro, entregar armas de guerra, assim. Guerras e armas espirituais. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento do Senhor. Pai, vai entregando armas de guerra nas mãos dos teus valentes. Vai trocando a armadura nessa noite. Lustra, revigora, restaura a armadura espiritual. Restaura a alegria da salvação. Restaura a tua justiça. Cinge-nos com a tua verdade. Cinge-nos, Pai, com os calçados do Evangelho da paz. Enche-nos da tua paz. Cinge-nos, Pai, com o escudo da fé, com o qual poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Concede-nos a espada do Espírito. Toma-nos em tuas mãos. E não nos deixe esquecer jamais que nessa guerra a nossa luta não é contra pessoas de carne e osso, mas a nossa luta é contra os principados, as potestades e os poderes do mal nas regiões celestiais. Que ninguém aqui fique com ódio de ninguém, que ninguém venha aqui ficar com mágoa de ninguém, antes possa suportar uns aos outros, assim como Cristo suportou tudo em amor, entendendo que eu não tenho que lutar contra pessoas, mas sim contra demônios, principados, potestades. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada um aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu te peço, Pai, revista-os com as armas certas, nos dá sabedoria para usar as armas certas,